Olha, uma auditoria do Ministério Público do Trabalho, o famoso MPT. Só de ouvir essa sigla, muita gente já fica de cabelo em pé. Mas e se a gente enxergasse isso não como uma ameaça, sabe? Mas sim como uma baita oportunidade? A ideia aqui é justamente essa. A gente vai detalhar como se preparar de um jeito proativo e, com isso, transformar toda aquela pressão em uma preparação sólida. Pois é, será que uma empresa está realmente pronta para uma fiscalização do MPT? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É ela que tira o sono de muito gestor por aí. A pressão ela é real. E vamos ser sinceros, aquela sensação de que nunca se está 100% pronto é super comum. Mas o segredo, a chave da virada, é justamente a preparação contínua. É isso que transforma a ansiedade em confiança. Então, para guiar nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui, olha só. Vamos explorar o desafio da auditoria, a construção da base, o fator humano, o escudo da governança e, por fim, como montar um dossiê de prontidão. Basicamente, são 5 pilares essenciais para construir o que a gente pode chamar de uma fortaleza de conformidade. Vamos nessa. Bom, começando pelo começo, né? O desafio da auditoria. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o escopo de uma fiscalização do MPT, ele tá maior. Não é mais só sobre aquela papelada trabalhista tradicional, sabe? A visão agora é muito mais ampla, muito mais integrada. O que eles querem ver é a gestão da empresa como um todo. E esse gráfico aqui mostra isso muito bem. Pensa assim, a conformidade trabalhista e a parte de saúde e segurança, a SST, continuam sendo o miolo, o coração de tudo, claro. Só que agora, a gente tem outras camadas importantíssimas em volta. Governança, ou seja, compliance, e a privacidade de dados, a LGPD. Os auditores estão olhando para tudo isso junto para entender de fato qual é o nível de maturidade da gestão da empresa. Certo, então vamos para a base da nossa fortaleza. O alicerce, aquilo que é simplesmente inegociável. Estamos falando de ter as rotinas trabalhistas e de saúde e segurança do trabalho, a SST, absolutamente redondas. Isso não é um diferencial, é o mínimo, é a base sólida que qualquer empresa precisa ter. E aqui, essa tabela detalha bem o que isso significa na prática. O ponto-chave aqui não é só ter os documentos, é ter a evidência organizada. Contrato de trabalho, registro social, os registros de ponto, olerites, tudo precisa estar não só guardado, mas de fácil acesso e, mais importante, precisa mostrar que existe uma rotina, uma consistência no processo. É a prova do dia a dia. Beleza. Se a gente já falou que as rotinas trabalhistas são a base, então a saúde e segurança do trabalho, a SST, e em especial tudo que envolve a NR1, aí isso é o coração da auditoria. É aqui que o bicho pega, sabe? É nesse ponto que os auditores geralmente vão mais a fundo e pedem mais e mais evidências. E o famoso PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, pode ser resumido em 3 passos bem simples, na verdade. Primeiro, fazer o inventário de riscos, o que pode dar errado, onde, com quem. Segundo, com base nisso, criar um plano de ação. Ok, o que a gente vai fazer, quem vai fazer e até quando. E terceiro, que é o passo de ouro, a evidência da execução. É ter como provar que o plano não ficou só no papel, que ele está rodando e sendo monitorado. Agora, a gente avança para um tema que está ganhando cada vez mais peso nas fiscalizações, o fator humano. O foco do MPT tem se deslocado muito para a cultura da empresa, para o bem-estar psicológico no ambiente de trabalho, a saúde mental. Essa é uma tendência muito forte e não dá mais para tratar isso de forma amadora. Precisa ter uma abordagem bem estruturada. E ser estruturado aqui significa ser proativo. Não adianta só ter uma política bonita contra assédio guardada na gaveta. É preciso ter um canal de denúncias que seja confidencial e que funcione de verdade. Ter procedimentos claros de investigação e, de novo, a palavra mágica, registros. Registros de treinamentos, de investigações, das ações que foram tomadas, até mesmo uma política justa de metas entra aqui. Tudo isso prova que o assunto é levado a sério. Beleza. Agora vamos falar daquela camada de proteção que comentamos antes, o escudo da governança. Pensa assim, ter um bom programa de compliance e estar adequado à LGPD funciona como um escudo. Isso mostra para o auditor que, se algum erro acontece, ele é uma exceção, não a regra. Demonstra que a empresa tem sistemas para evitar que as falhas sejam sistêmicas. E aqui está a grande sacada. Um programa de compliance que funciona não é só um monte de papel, uma política bonita na estante. Isso não serve para nada na hora da fiscalização. O que o MPT quer ver é um sistema vivo, que respira. Um sistema com evidências de que os riscos são mapeados, monitorados e que os controles internos realmente funcionam no dia a dia.
E quando a gente fala de LGPD, o RH está bem no centro do furacão, né? O foco aqui é muito específico. É preciso ter um mapa de todo o caminho que os dados dos colaboradores fazem dentro da empresa, desde a hora que a pessoa se candidata para a vaga até o desligamento. E, claro, ter as políticas e os controles de segurança para proteger tudo isso, porque são informações muito sensíveis. Muito bem, chegamos na parte mais prática de todas. Como é que a gente junta tudo isso que a gente viu até agora e transforma num pacote, num dossiê coeso e convincente? Chegou a hora de montar a defesa definitiva, o dossiê que vai estar pronto para qualquer auditoria. E essa comparação aqui é talvez a mensagem mais importante de toda a nossa conversa. De um lado, o que não funciona de jeito nenhum, documento de prateleira, políticas que ninguém conhece. Do outro, o que o MPT realmente quer ver, evidências de que as coisas acontecem. Atas, listas de presença, fotos, registros de inspeção, planos de ação com status ali atualizado. É isso que faz a diferença. É a prova real. Então, para montar esse dossiê poderoso, a receita é até que simples. Primeiro, um índice, um checklist bem organizado por tema, para ninguém ficar perdido. Segundo, e mais importante, o recheio, todas aquelas provas de execução que a gente acabou de falar. E terceiro, uma matriz de riscos que conecta tudo, que mostra a ligação entre os riscos da NR1, o risco de assédio, o risco de vazamento de dados. Isso mostra uma visão 360 graus. Resumindo a ópera, se fosse para focar no essencial, no crítico, seriam estes 3 blocos. Primeiro, rotinas trabalhistas sem furos. Segundo, evidências concretas do programa de SST e da NR1. E terceiro, um sistema de prevenção ao assédio que funcione na prática. Esses são os 3 grandes pilares. E para a gente fechar, essa frase aqui amarra tudo perfeitamente. O fator que mais pesa no final das contas não é só ter o documento, é ter a evidência de que o sistema todo está ativo, que existe um ciclo de planejar, executar, registrar o que foi feito e corrigir a rota. É a prova de que a gestão não é uma foto, é um filme. E aí fica a reflexão final, né? A gente encara a conformidade como um centro de custo, um mal necessário? Ou será que ela, na verdade, o próprio projeto para construir uma organização mais resiliente, mais ética e mais forte? Talvez no fim do dia, essa mudança de perspectiva seja a preparação mais importante de todas.